Tudo bem? Bom dia, quinto B. Tudo bem, turminha? Linda? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, para a nossa aula de hoje, a apostila na página 26, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês, vou explicar todos os exercícios, aí vocês vão fazê-los. Tá bom, turminha linda? Então vamos lá. Vegetação e a qualidade da água. As plantas absorvem água pelas raízes. Vocês já viram ano passado, né? E a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, tá? O caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração. Nesse processo, a água sai sob a forma de vapor, estado gasoso, pelas folhas, tá? Então, planta também transpira. Acho que vocês não sabiam disso. Vamos lá? Ai, aqui tem um RA que vocês vão amar. Não deixem de acessá-lo, tá bom? Bom, a água é liberada pelas folhas para o ambiente, tá? A água passa pelo interior da planta e participa da fotossíntese e do transporte de substâncias. A água é absorvida pelas raízes, tá? Então, aqui é um esquema de circulação da água nas plantas. Tá bom, turminha? Olha aqui que bonitinho, ó. Começa por aqui, na verdade. A água é absorvida pelas raízes, aí ela sobe, tá? Passando pelo interior da planta, participa da fotossíntese, olha o solzinho aqui, tá? E depois ela é liberada pelas folhas para o ambiente, tá bom? Você sabia que a água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar? Pode prestar atenção, turminha, que em bairros que tem mais árvores, o clima é mais gostoso, é mais ameno, não é aquele calor. Mas quando só tem prédio, que não tem muita vegetação, é mais quente, tá? Bom, a umidade do ar, que é o vapor de água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do sistema respiratório, tá? Tá bom, turminha? Vocês já devem ter ouvido falar no jornal, né? Ah, hoje vamos verificar a umidade do ar, tá? Quando está muito seco, para nós é ruim. Não precisa nem falar, né? Vocês sentem, né? Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam nas margens dos rios, chamadas de matas ciliares, tá? Essa mata aqui, ó, que fica bem à margem do rio, tá? Recebe o nome de matas ciliares. Contribui para a manutenção e a qualidade e a quantidade de água nos rios, porque senão o rio ia, né? Embora. Aquela mata ajuda a limitar o rio, tá? Tá bom, turminha? Vamos lá? Queria estar com vocês agora, viu? Mas, né? Coronavírus. Chatinho. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Bom, para quem não sabia até agora há pouco que a planta transpirava, bom, isso vocês já sabem, né? A copa das árvores, ou seja, o topo das árvores, acumula a água da chuva e parte dessa água evapora. Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. Por isso que a árvore é tão importante, tá? A água retirada nas copas, que não evapora, pinga nas folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade.
do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. É como se a árvore nos protegesse, tá? É como não, elas nos protegem. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso protege e evita que se formem enxurradas. O que que é isso? Pode perceber que nos grandes centros, em Ribeirão Preto já aconteceu muito há um tempo atrás. Hoje acontece menos porque ah, houve umas reformas aí e colocaram os dutos para não acontecer mais o que eu vou falar, tá? Mas antes, como não tem árvore e tinha aquelas ruas enormes, o rio lá na Francisco Junqueira ele transbordava e não tinha nada que pudesse segurá-lo. Aí as pessoas jogavam lixo na rua, aí o esgoto entupia, inundava tudo, virava uma enchente, uma coisa bem ruim. Antes, hoje até deve ter ainda, faz tempo que eu não escuto falar, não ouço falar nada. Mas antes tinha muito ali perto da rodoviária, tá? Aí eles fizeram uma reforma ali, construíram uns dutos para a água conseguir escorrer. Mas se tivesse árvores, muitas árvores, isso não aconteceria, porque a árvore nos protege, tá? Bom, outra coisa importante, turminha. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para bem longe, em um processo chamado erosão. O que que acontece? Vai levando tudo que encontra pela frente, tira tudo que tem em cima, a água leva tudo embora, tá? A água ou o vento, o que for. Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado assoreamento, tá? E esses corpos d'água vão ficando cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. Por quê? Enche tanto de terra que não tem mais rio. Olha como é sério isso, tá? As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois formam uma rede que segura o solo. Mais uma vez, as árvores são amigas, as árvores nos protegem. Cuidem das árvores. Como o solo das florestas tem proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes, ou seja, tudo igual, tá? Em um lugar sem vegetação, o solo absorve menos água, pois grande parte escorre pela superfície e se acumula nas partes baixas, formando alagamento. Lembra que eu contei? Vai descendo pelas ruas, aí chega um ponto que não tem mais para onde escoar água, alagamento, enchente, tá? Culpa de quem? Seres humanos. Não nós, né? Mas seres humanos. A água que é retirada do solo, da floresta, se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água, ou é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos de água, tá? Ou seja, a natureza é sábia, faz tudo direitinho. Aí o ser humano vai lá, tira todas as árvores, depois reclama que tem alagamento. Se a água fosse levada toda de uma vez, no momento da chuva, o rio ia transbordar, que é o que acontece nas cidades, porque não tem árvore. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas subterrâneas, tá? Quem já passou naquele rio que tem na Francisco Junqueira mesmo, né? Ele tem época que ele está mais cheio, tem época que ele está bem baixinho, porque, coitado, né? Ali tem o que para ele? Cidade em volta dele. Bom, o rio poderia até secar, pois não haveria reserva subterrânea. As florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos de água, tá? Então, turminha, quanto mais árvores, quanto mais mata tiver, o ar fica melhor,
fica menos poluído, não tem alagamento, tá? Então, se vocês perceberem que alguém vai cortar a árvore perto de vocês, conversa, tá? Fala para não cortar, não. A não ser que ela seja uma árvore que esteja danificando algum fio, né? Alguma rede elétrica, tá? Bom, aqui tem um esqueminha para vocês. A água da chuva fica retida nas folhas e evapora, que é aqui, lá na página 27, tá? Aqui a transpiração, lembra? Vocês descobriram hoje, eu acho, muitos, né? Que folha também transpira, assim como os seres humanos. A precipitação, que vocês já sabem, a água evapora em formato de vapor de água, entra na nuvem e volta em forma de chuva, num processo chamado de precipitação. Água escorrendo pelo tronco das árvores até o chão, lentamente, porque a natureza é sábia. Infiltração da água no solo e a água escorrendo pelo solo, tá? E depois a evaporação. Tá, turminha? Espero que vocês tenham entendido. Mas, opa, quem ficar com dúvida, me chama, tá bom? Bom, aqui no Conectando Com e não ponto com, como eu andei falando esses dias, tem um QR Code. Acessem, tá? Por favor. Bom, preservar as florestas e as matas ciliares. Você já sabe o que é mata ciliar, né, turminha? Tá? Então, preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio. Mesmo que saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a quantidade de chuvas, tá? Aqui tem um parque lá na Barra da Tijuca, tá? Tá, turminha? E aqui a Cascatinha Taunar, situada na Floresta da Tijuca também, aqui no Parque da Tijuca, tá bom? No Rio de Janeiro, tá? Olha que lindo aqui, a natureza sábia, matas, muitas árvores, cachoeira, tá? Porque as árvores são amigas, tá bom? Aqui é a maior floresta urbana do mundo e fica no Rio de Janeiro, tá bom? Na Floresta da Tijuca. Quem já foi para lá? É lindo mesmo, né? Bom, tem mais imagens aqui, tá? Aqui é a montanha mais alta do parque, com 1.021 metros de altitude. Tem pessoa que vai lá escalar. O nascer. Ai, gente, aqui é muito bonito. Nascer do sol visto da Pedra da Proa, na Floresta da Tijuca. Olha que lindo, gente. Por que será que tem gente que destrói a natureza, né? A natureza é tão linda. Mas vocês não, nem eu, tá? Bom, aqui na página 28, eu vou lendo, explicando para vocês, tá? Preservação desde os tempos do Império. A Floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobria todo o litoral brasileiro antes do descobrimento. Litoral, praia, tá bom? Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e ao cultivo de café. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva, tá? Que ia direto para as nascentes dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no rio, você pode imaginar o tamanho da confusão? O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água e, para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica
que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Ou seja, é enorme. Conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque, tá? Mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação da floresta. A prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas, é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta tentativa de preservação, tá? Alerta Luiz Fernando. Ai, turminha, ainda assim tem gente que vai lá queimar a floresta, né? É triste, mas é real. Bom, graças a Dom Pedro, eu entrei até um pouquinho em história aqui, a tia Regina nem vai se importar muito, né? Ela é minha amiga mesmo, né? Bom, para falar que Dom Pedro foi muito importante para a história do Brasil, até para a história da natureza do Brasil, tá? Que por causa dele a gente tem uma parte preservada de Mata Atlântica, bem grande. Tá, turminha? Aqui vocês vão responder no caderno, tá bom? Copie e responda no seu caderno de ciências. Número 1. O que causou o desmatamento no litoral do Brasil após a chegada dos colonizadores? Respostinha completa, hein, turminha? Número 2. Que problemas foram provocados pelo desmatamento? Número 3. Qual foi a solução proposta por Dom Pedro II? Dom Pedro II, tá? Número 4. Essa solução exige manutenção até os dias atuais? Justifique sua resposta. 5. Essa manutenção enfrenta problemas? Quais? Então, tem tudo no texto da página 28, tá? Façam com calma, com atenção, e se precisar me chama, tá bom? Tá acabando, tá, turminha? Agora a página 29. Durante a aula de ciências, a professora envolveu um dos galhos de uma planta com um saco plástico transparente e o amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que você estudou, explique como surgiram essas gotas. Turminha, eu espero que vocês se lembrem que nós fizemos a chuva. Nós fomos lá embaixo, não no pátio, mas logo quando a gente sai ali da nossa sala. E nós fizemos, nós colocamos gelo, lembram? Nas plantas, para fazer a chuva? Mais ou menos isso, tá? Bom, com base no que você estudou, por que surgiram essas gotas, tá? O que acontece que eu falei para vocês hoje que vocês não sabiam? O que a planta faz? Igual ao ser humano? A planta, tá bom? Número 2. Segundo a OMS, tão famosa agora que a gente fica escutando a OMS toda hora no jornal, que é a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%, tá? Em determinada cidade, não sei qual, hein? A umidade do ar estava há vários dias em torno de 25%. Já aconteceu muito isso em Ribeirão Preto. E isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação aos problemas respiratórios. Qual das três medidas sugeridas aqui é a mais eficiente para aumentar a umidade do ar dessa cidade e mantê-la sempre em níveis saudáveis? Plantar mais árvores? Ah, instalar chafarizes. Monte de chafariz pela cidade. Ah, ou aguardar a chuva. Ribeirão Preto, que às vezes fica meses sem chover, vamos ficar aguardando a chuva. Uma alternativa só, tá? Número 3. As raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com poucas chuvas, alguns agricultores retiram as matas ciliares,
com a intenção de aumentar a quantidade de água dos rios. Porque essa prática tem efeito contrário ao desejado após certo tempo. Lembra que eu falei para vocês? Hã? Do rio? Mata ciliar ajuda. As raízes não deixam a água, né? Tô quase dando a resposta. Tá bom? Quem tiver dúvida, ainda me chama na intranet. Porém, acho que vocês conseguem fazer, mas pode me chamar, tá? Então, vocês vão fazer a página 29 da apostila e essas atividades no caderno de ciências. Tá bom, turminha? Letra linda, caprichada, cabeçalho, tudo fofo. Tá? Adorei. Árvores são amigas. Ninguém se esqueça disso, tá bom? Qualquer dúvida, me chama na intranet.